conhecemos pelo Orkut, mas eu orei 11 meses, viu? Orei 11 meses para o Senhor confirmar. E eu disse, Senhor, eu não quero ouvir nenhum profeta, quero que o Senhor fale direto comigo. Porque eu não sei se o que o Senhor vai usar é realmente usado por Deus ou se alguém vai falar o que o Senhor não mandou. Orei 11 meses fazendo prova de Deus e Deus confirmou, viu, irmão? Não faça isso de qualquer jeito, não. Presta atenção, viu? É perigoso. Primeiro espera a confirmação do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 17. Irmãos, tem relógio por aqui não, então você me avisa na hora. Qual hora? Qual é o tempo? 30 minutos, aí a hora vocês me avisam. Amém? Esther, capítulo 2, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite, irmãos, sobre 3 pessoas que eu achei de grande importância para livrar o povo de Deus, amém? Embora tenha uma desses personagens que muita gente acha que não foi importante nessa história, mas foi, porque o Senhor tem os seus propósitos, né? Como aqui a irmã falou, né? Agir com propósito. Então, irmãos, os propósitos de Deus jamais vai falhar, jamais vai deixar de acontecer na sua vida. Venha o que vier, os propósitos de Deus vão acontecer, amém? Se não está dando certo, espera mais um pouquinho, porque se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Amém. Vamos ler. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandamento de Mardoqueu como quando a criou. Amém? Glória a Deus, podeis sentar. Nós sabemos, irmãos, que Esther era uma moça humilde, era órfã, né, de pai e mãe, porque os pais dela foram levados cativos, né, para a Babilônia, no tempo que Nabucodonosor levou o povo cativo, e os pais delas morreram ali, os pais dela e o pai de Mardoqueu também. E Mardoqueu era sobrinho do pai de Esther. E quando o pai de Esther morreu, ele assumiu Esther como filha. E ela cresceu na obediência, e tudo aquilo que ele ensinou, ela obedeceu como se ele fosse o pai. Amém? Amém. Nós já vemos aqui, irmãos, uma grande importância para o povo de Deus, é a obediência. Amém? Esther obedeceu. Quando ela foi levada ali, irmãos, Mardoqueu disse que ela não revelasse, né, de qual povo ela era, e ela obedeceu. Amém? Então nós vemos aqui que Esther, junto com aquelas moças, ela não foi ali porque ela quis. O rei simplesmente mandou juntar aquelas moças, as virgens, né, belas, e levar ali. Mas quando Vasti, irmão, saiu dali, muita gente diz assim, Vasti foi insensata, né? Porque o rei mandou chamar e ela não obedeceu. Foi não, irmãos, ela não foi insensata. Ela foi, sabe o quê? Um instrumento nas mãos de Deus. Porque se Vasti não fosse tirada do trono, Esther não poderia estar lá. E se Esther não estivesse lá, irmãos, nós não estaríamos aqui. Porque o povo de Deus ia ser destruído. O povo de Deus ia ser morto. Era um plano ali para destruir o povo de Deus. Então, Vasti tinha que sair do trono, né? Para que
colocasse no lugar dela. Então, irmãos, quando a mulher é insensata, né? Não é sábia, Deus tira e coloca uma sábia no lugar para fazer acontecer, amém? Então, irmãos, nós sabemos que Esther, quando chegou ali, juntaram aquelas moças, e Esther logo achou graça diante daquele homem que era responsável pelas mulheres, que foram todas para uma casa, né, em Suzã, para serem tratadas com cosméticos, né, para cuidar da beleza, 1 ano, para depois ser levada à presença de Assuero. E Esther, irmãos, assim que chegou, já achou graça diante daquele homem, né? Nós sabemos dessa história. Por quê, irmãos? Porque o servo de Deus, aonde ele chega, ele faz a diferença. Tinha muitas virgens ali, mas ela fez a diferença diante de todas. Aleluia. Quando aquele homem olhou para ela, ele já se agradou, já separou e já cuidou dela melhor. E a Bíblia diz que ele colocou ela 6 meses no lugar diferente das outras. Era especial o cuidado com ela. Porque quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, irmãos, que nós chegamos num lugar, Deus faz prosperar aquele lugar que você está. Porque a bênção está com você. E a bênção ali estava com Esther. Quantas daquelas mulheres ali, daquelas moças, irmão, não queriam colocar a coroa na sua cabeça? Né? Quantas que não desejaram? Eu vou ser a rainha. Eu vou ser a rainha, eu vou ser a escolhida. Só, irmãos, que quem Deus escolhe, não tem barreira. Quem Deus escolhe, não tem empecilho para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Amém? Mas uma coisa é certa, irmãos, nós temos que agir. E agir com calma e com sabedoria, como Esther fez. Esther foi sábia. Irmãos, Esther não teve uma mãe para ensinar ela, não. Esther não teve uma mãe para ensinar a ser uma rainha. Não deu nenhuma ordem para ela. Ela foi ali para ser cuidada mesmo contra a vontade dela. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando chegou a vez dela, que ela foi ali, ela nada pediu. Todas tinham direito de pedir o que quisesse. E todas pediram alguma coisa, mas ela não pediu nada. Ela foi com aquilo que o homem ofereceu para ela ir, porque era o suficiente para que ela... Porque a nossa beleza, irmão, tem que ser a interior e não exterior. Amém? Amém. Então aquelas mulheres pediram muitas joias, muitas coisas para agradar o rei. Mas o que ia agradar o rei era o interior da mulher, né, que ele esperava. Então Esther entrou ali, irmãos, e a Bíblia diz que ela voltou para a casa das virgens. O que quer dizer que ele não ficou com ela naquela noite. Por quê? Porque todas que iam para lá voltavam para outra casa, que era a casa das concubinas, né? E ficavam ali até que ele chamasse novamente pelo nome, para ficar com ele uma noite. Porque o rei tinha, né, as concubinas, dançavam ali na presença dele e escolhia uma para ir ficar com ele à noite. Porque a rainha não estava todas as noites com o rei. E ali, irmãos, Esther voltou para aquela casa e o rei convidou todo o povo para aquela grande festa e coroou Esther rainha. Eu observo, irmãos, que Esther nada fez para chegar ali. Simplesmente ela obedeceu. Aquele rei não sabia que ela era judia. Outra coisa, vocês sabem que o primeiro homem que foi chamado judeu na terra foi Mardoqueu. Antigamente o povo de Deus era chamado de israelita e hebreus, não era? Era hebreus, israelitas. E ele foi chamado de judeu pela primeira vez. Quando o rei ali exaltou Amã, e ele passou ali muito alegre, porque ele estava feliz, porque foi exaltado, passou a ser o braço direito do rei. Mas ele não se agradava quando ele passava e via Mardoqueu ali naquela porta. Quantas vezes o inimigo olha para você e sente raiva de você só porque você não se curva diante dele? Só porque você é um servo de Deus. Você não precisa fazer nada para o teu inimigo te odiar, não. Ele simplesmente vê o Espírito de Deus em você e isso faz ele sentir raiva de você. E ali, irmão, ele passava e Mardoqueu não se curvava diante dele. Então chegou um dia em que
pediu ao rei, né, fez um decreto e pediu ao rei, porque quando ele reclamou que Mardoqueu não se dobrava diante dele, o moço falou que ele era judeu. Ele é da família dos judeus. Aí, né, ele se enfureceu mais, porque toda a vida o inimigo perseguiu o povo de Deus. E ali ele logo saiu dali, irado, e pensou no meio de tirar a vida de Mardoqueu. Então, quando ele chegou em casa, com muita raiva de Mardoqueu, ele foi para casa e a mulher dele e os amigos dele aconselharam ele a fazer uma forca e pedir ao rei para matar Mardoqueu. Nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele sabe trabalhar. Enquanto o inimigo arma uma forca para você, ele arma dupla honra. Glória a Deus. Enquanto o inimigo arma forca para você, ele prepara uma honra para o seu próprio inimigo declarar diante de todos que você é honrado diante de Deus. Porque hoje o nosso rei é o nosso rei Jesus. E nós vemos ali, irmãos, que o Mardoqueu ficou sabendo daquele decreto e ele saiu pelas ruas chorando, rasgou as suas vestes, vestiu roupa de saco, né, em sinal de humilhação, de desespero, e ele veio para a porta do palácio. E ali não podia se aproximar dali com roupas de saco. Então Esther ficou sabendo e mandou roupas para ele, ele não aceitou. Esther mandou o eunuco que servia ela perguntar o que estava acontecendo, e ele declarou e mandou a cópia do decreto para que ela visse o que estava acontecendo. E ele também mandou uma ordem: vai à presença do rei e pedir pelo povo. E ela mandou aquele recado de volta: eu não posso. Faz 30 dias que o rei não me chama na sua presença. Mardoqueu novamente mandou um recado para ela: não pensas tu, porque tu é rainha, tu vai estar livre disso não, porque tu também é judia. Se era para matar todos os judeus, mesmo ela sendo rainha, ela morreria, né? O rei não podia voltar atrás, ele já tinha assinado com seu anel. E o que foi que ele usou para que o rei assinasse esse decreto? Que tinha um povo judeu que tinha uma lei diferente da do rei, não obedecia à lei dele, não esclareceu nada, ele simplesmente... Você vê, irmãos, quantos que nos odeiam porque nós não obedecemos os homens, não seguimos exemplos mal de muitos, porque nós agradamos ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o que eu acho mais interessante, sabe o quê? Porque Deus age no silêncio, Ele age no oculto, quando você menos espera, o milagre chega. Porque aqui, irmãos, Deus não apareceu nenhuma vez, né? Você lê o livro todinho, você não vê a palavra Deus. Você não vê no livro de Esther. Outro dia uma irmã falou assim: tem sim Deus no livro de Esther. Eu disse: tem Deus, mas não tem o nome. Porque ali tudo foi Deus purinho, tudo aquilo que aconteceu. Aí ela abriu e disse: está aqui, ó, e me mostrou. Só que o Deus estava no livro anterior, né? Para começar a Esther. Eu disse: não, irmã, isso aqui, ó, do outro livro. Aí ela: é verdade, não achei mesmo. Então, irmãos, mas Deus estava ali com o seu povo, agindo, né, no oculto. E todas as moças que me servem vão jejuar 3 dias, e eu irei à presença do rei. Se perecer, pereço. Ali ela agiu com coragem, ela agiu pelo seu povo. Ali foi ação corajosa, irmãos, porque ela pôs a vida dela em risco. Porque se ela fosse à presença do rei sem ser chamada, qualquer um poderia morrer. Mas como Esther era abençoada, né? Sempre achava graça diante de tudo. Amém? Por isso é importante nós obedecer ao Senhor, irmão, ser fiel a Ele. Porque aonde você for, você vai achar graça diante de Deus, diante do patrão, diante do médico, em qualquer lugar que você for, para que aconteça um milagre na sua vida. Aleluia. E ali, irmãos, nós sabemos que Esther jejuou 3 dias com aquele povo. Chegando o 3º dia, ela foi à presença do rei. Ela não foi até o rei, ela foi sábia. Ela simplesmente ficou passeando lá no pátio. Mas nem no pátio podia ir sem que ele chamasse. E ela ficou passeando, né? Deve ter vestido suas melhores vestes, ter colocado um bom perfume, o perfume de Cristo, né, irmãos? E começou a passear por ali. Ele foi sentindo aquele cheiro suave de Deus na vida de Esther.
E quando ele olhou, ele apontou o cetro para ela. E ela tocou na ponta daquele cetro e ele perguntou o que ela queria. Qual era a petição dela? Olha a inteligência da mulher e a sabedoria da mulher de Deus. Rei, eu quero que o rei e Amã venham para um banquete que eu preparei. Se ela fosse uma insensata, ela tinha chegado falando assim: rei, Amã mandou matar a minha família, eu também sou, né? Sou judia e vai me matar e vai matar todo mundo. Tinha feito um alvoroço. Não, ela chegou com calma. Ela confiava no Deus Todo-Poderoso. Ela sabia que o rei, que o homem é mau, mas o nosso Deus é bom. Ainda que não mereçamos, Ele é bom para fazer aquilo que nós precisamos, que nós pedimos. E ali, irmãos, ele imediatamente mandou chamar Amã. Chama Amã rápido ali para atender a rainha. E quando eles vieram, irmão, ali naquele banquete, ele ficou muito feliz, porque foi convidado, né, para aquele banquete e veio ali muito feliz. E chegando ali, eles participaram do banquete e ele saiu feliz. Quando ele chegou na porta, ele olhou para Mardoqueu: estragou meu dia. Aí Mardoqueu, né, era o estrago do dia dele, quando ele passava naquela porta e via Mardoqueu. Então, irmãos, se você espera pela uma bênção, pela uma vitória, fica na porta. Faz igual Mardoqueu. Fica na porta, Mardoqueu, que o teu dia vem aí. É Deus quem dá o sono, mas por tua causa alguém não vai dormir. Fica na porta, Mardoqueu, que o teu dia vai chegar. Ainda gritaram teu nome pelas ruas, quando Deus quer detém o sol e para a lua. Só para te abençoar. Deus faz o impossível, amém? Fica na porta como Mardoqueu. Espera como Mardoqueu, que o teu dia vai chegar. O Senhor está preparando a sua vitória, mas não sai do lugar. Não sai do lugar, porque se você sair, você perde a sua bênção. E Mardoqueu, irmãos, ficou ali. E Esté, quando terminou aquele banquete, Esté disse: o que tu queres, rainha? Ela disse: Senhor, que o Senhor venha com um banquete que eu vou preparar, mais um banquete, com Amã. Aí ele disse, concordou, né? Então ele saiu e ficou chateado ao ver Mardoqueu ali. Quando chegou em casa, ele reclamou novamente. E quando ele veio, irmãos, para aquele primeiro banquete, quando eles prepararam a forca lá, o rei perdeu o sono à noite, né? Às vezes alguém tem que prestar conta com você por alguma coisa, né? Aí ele não quer prestar conta, não. Aí Deus faz ele perder o sono, aí ele começa a pensar e se lembra de você. Aí ele diz: nossa, eu tenho que acertar conta com aquele irmão, com aquela irmã. Não estou conseguindo dormir. É Deus incomodando, né? Para que ele venha acertar com você aquilo que ele tem que fazer. Deus é misericordioso, maravilhoso. E ali, irmão, chegando em casa, ele comentou com a esposa dele. Aí ela disse: faz uma forca. Faz a forca e pede para matar Mardoqueu. E assim fizeram, né? Rapidinho eles fizeram uma forca. E alguém da parte do rei ficou sabendo dessa forca. Então, irmãos, quando ele estava lá no pátio, andando, o rei mandou ler para ele ler o livro das crônicas. Quando leu o livro das crônicas, estava escrito que Mardoqueu tinha livrado ele da morte, né? Porque Teres e Bigtan tinham preparado a morte para aquele rei. E Mardoqueu avisou Esté, Esté avisou o rei e ele foi livre, mandou enforcar aqueles homens. Estava escrito no livro, mas ninguém se lembrava, né, daquele feito de Mardoqueu. Pode ninguém se lembrar, pode ninguém ver o que você faz, mas Deus vê. Deus está vendo todas as suas obras. Todas as suas obras estão escritas lá, irmão, no livro do Senhor. Aleluia! Vai chegar um dia, irmão, está escrito lá em Apocalipse, que ele vai abrir um livro e outro livro. E o outro livro é aquele que está escrito as suas obras, as minhas obras. Oh, aleluia! Oh, Deus de poder e glória. Irmão, veja quais são as obras que você está oferecendo.
oferecendo. Porque naquele dia, irmãos, o Senhor não vai julgar você não, porque você está salvo. Ele só vai julgar o ímpio. Mas as suas obras Ele vai julgar. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que muitas serão queimadas, porque Ele não vai aceitar. Mas aquelas que forem recebidas, é para você receber o galardão. Amém? Então, irmãos, as suas obras estão escritas, viu? No livro do Senhor. Não desanima não. Se ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo as suas obras. Deus está vendo o seu esforço pela obra do Senhor. Continua fazendo a obra do Senhor, ainda que ninguém veja. Nosso Deus está vendo e Ele vai te recompensar com o seu galardão naquele dia. Amém? Então, irmãos, e ali estava escrito, né? Os feitos de Mardoqueu. E ele disse: o que fizeram para honrar esse homem? Nada, meu senhor. Aí ele disse: quem está no pátio? Amã. Chama ele aqui. E Amã veio. E ele disse: Amã, o que farei para honrar um homem que me agradou aqui no palácio? Aí logo, né? Ah, esse sou eu. O homem que agradou o rei aqui sou eu. Logo inchou, né? Quantas pessoas que acham que são únicos, né, irmãos, na obra de Deus? Se eu não fizer, ninguém faz. Eu faço melhor. Se fosse eu, fazia era assim. Ah, irmão, para Deus somos todos iguais. Tem outra coisinha. Deus não chama os capacitados, não, sabe? Aqueles eu sou, Deus não chama, não. Ele chama os escolhidos para capacitar. Aleluia! Se Deus te chamou para uma obra, irmão, você diz não sabe fazer nada, vai. Vai que o Senhor é contigo. E Ele vai te ensinar. Ele quer esses mesmos que dizem eu não sei. Irmãos, eu não sei fazer nada. Não sei pregar. Estou aqui, sabe por quê? Porque eu tinha um filho. Meu filho usou droga há 7 anos. E eu orava e eu jejuava para Deus libertar meu filho. E eu não fazia nada na igreja. Você estava no último banco lá. E um dia, irmãos, Deus salvou meu filho. Ameaçado de morte, meu filho estava, quando minha tia disse: agora não tem mais jeito. Eu orei e disse: Senhor, nunca mais eu te peço nada pelo meu filho. Já pedi tudo. Não peço mais nada. Porque tudo que eu pedi o Senhor não fez. Só uma coisa eu te digo: a tua palavra diz que o Senhor não prova além das forças e as minhas acabaram. Eu não tenho mais força. Chorei ali nos pés do Senhor, irmãos. Não te peço mais nada, Senhor. E naquele dia, irmão, meu filho estava em outra cidade. Foi até onde estava minha tia, que é crente, e disse: tia, eu quero aceitar Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, isso foi num sábado. Na segunda-feira ela ligou para mim, lá da casa da minha mãe, que era por fixo. Irmão, eu dava um passo e minhas pernas faziam assim, ó. Aí eu dizia: morreu. Ela disse que meu filho morreu e eu não tinha forças para chegar lá. Mas quando eu cheguei, que eu disse: alô, eu disse: a paz do Senhor, minha mãe. Glória a Deus. Oi, irmã. Nunca mais o Senhor suou tão bem nos meus ouvidos. E eu disse assim: tu tá mentindo, menino? Que isso? Aí a minha tia disse: é verdade. Teu filho é louco. Ele passou pela pessoa que ameaçou ele para ir lá no meu trabalho e me chamar. Ele estava escondido na casa dessa minha tia crente para não morrer. Nunca ia na casa da crente, só ia na casa dos outros, que ia para farra, para tudo, né? Aí foi lá e Jesus salvou meu filho. Hoje meu filho, irmãos, é bem casado. Até o ano passado ele era dirigente de igreja. Esse ano ele não é mais, porque ele está trabalhando mais distante, fica difícil. Deus tem usado a vida do meu filho para outras vidas. Amém. Irmão, Deus é fiel. O importante é nós ser obedientes ao Senhor, orar e jejuar nos pés do Senhor. Irmãos, a minha mãe disse que eu era muito atrevida com Deus, mas não é, irmãos. Deus sabia que eu não aguentava mais. Eu disse: Senhor, na hora que chegar a notícia, meu coração, plof, acabou. Eu não aguento mais. E eu não aguento mais, Senhor. Então faz o que o Senhor quiser. Só não deixa o homem matar, não. Se for matar, mata o Senhor, mas não deixa eu matar, não. Porque se o Senhor colocar no leito e levar o sangue, dá tempo para ele ser salvo, né? Se arrepender. Mas hoje está aí o meu filho, irmãos, fazendo a obra do Senhor para a glória de Deus. Então o que eu quero te dizer: não desiste não, irmãos. Você está vendo tudo pelo avesso, mas não desiste não, que na hora certa Deus coloca tudo no lugar. Irmãos, pessoas que ameaçaram de matar o meu filho, que no dia que colocasse os olhos nele, disparavam um revólver todo na cabeça dele, ficou cego. Ele nunca mais viu meu filho. Meu filho ainda ímpio usando droga.
Ele ameaçou e Deus não deixou que ele tocasse no meu filho. Meu filho foi para outra cidade, casou. Quando ele estava voltando para Fortaleza, esse homem descendo o degrau, ele tropeçou, caiu e morreu. Irmãos, eu me alegro com isso? Não, me alegro com a fidelidade do meu Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, o diabo pode espernear, ele pode quebrar todinho, que Deus emenda. Mas chegar onde Deus quer, chega porque Ele é Deus. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da vida da sua família, Ele está no controle da minha vida. Ainda que o inimigo queira, Ele não vai fazer o que Deus não permitiu. Tudo aquilo que Ele fez com Jó, porque Deus permitiu, e Deus não prova além das forças. Ele não permitirá que o inimigo te toque, porque Ele sabe que você não suporta. Ele só vai até onde você suporta, porque Ele só faz o que o nosso Deus permite. Então, irmãos, nós vemos aqui que ele preparou aquela forca, né? E no dia seguinte era o segundo banquete, e ele pensou: vou pedir o rei para me matar Mardoqueu, né? E estar na presença do rei. Mas aí, irmãos, chegando ali, né? Esther revelou diante deles dois ali. Esther revelou assim: Senhor, quando ele perguntou qual era a petição dela, ela falou que o Senhor revogue essa lei e livre a mim e o meu povo. Como posso eu estar alegre sabendo que o meu povo vai ser destruído? Ia ser uma matança muito grande, irmãos, naquele tempo. Aí ela explicou para ele o que tinha acontecido. Ele disse: quem é esse homem mau? Ela disse: esse homem mau é Amã, que estava ali na presença do rei. Naquela hora, né? Ele desfaleceu, porque ele não sabia que Esther era judia. Ele não imaginou que ele estava decretando a morte da rainha também. Se ela tivesse obedecido a Mardoqueu e tivesse falado: agora eu sou rainha, né? Faça o que eu quiser, ela vai obedecer a Mardoqueu. Ela tinha sido morta juntamente com o povo dela, né? Ali, quando ele descobriu que ela era judia, ele desfaleceu. Disse: estou morto. Aí, gente, aí vem a melhor parte, né? Quando o rei saiu para dar uma volta ali, para ver se raciocinava um pouco, que chega, ele está aos pés de Esther, pedindo socorro, pedindo misericórdia. E o rei disse assim: por acaso tu quer estar me abusando da minha mulher aqui na minha presença? Piorou a situação para ele, né? E ele simplesmente cobriu o rosto. E o moço que sabia da forca falou para o rei que ele tinha feito uma forca para matar Mardoqueu. E o rei ordenou que ele fosse morto nela. Então, irmãos, não prepare forca para ninguém, porque ela vai sobrar para você. Porque Deus não vai permitir que um servo dele, justo, fiel, que anda diante dele, venha cair na forca do inimigo, irmãos. Não tenha medo, irmãos. Faça a obra do Senhor sem medo. Busque a Deus sem medo. Eu já vi pessoas dizer, irmão, que não quer um trabalho na igreja porque é perseguido. O sangue de Jesus tem poder. Não, na obra de Deus a gente é muito perseguido. Não quero fazer nada na igreja não. Irmão, todo o povo de Deus foi perseguido, que fez a obra. Você acha que aqueles homens, irmão, que tipo Moisés, Elias, Eliseu, grandes homens de Deus, eles tiveram só bonança na vida? Foi não, a vida foi difícil. Foram perseguidos. Então, irmãos, faça como Esther. E ali, irmãos, imediatamente ela pede ao rei, né? Quando levam Amã para ser enforcado. Olha só, veja o conselho de quem você recebe, hein? A mulher de Amã deu um conselho bem ruim para ele, viu? Faz a força, matar Mardoqueu, serviu para ele. Ó. Olha o conselho que ela deu. Veja aonde você vai buscar conselho, viu? Não busque conselho de ímpio, não, irmãos. Busque conselho de um servo de Deus. Porque ele vai te dar um conselho direcionado pelo Espírito Santo e vai ser só vitória. Aleluia. E ali, irmãos, Esther pediu ao rei para revogar e ele disse: eu não posso. Não posso revogar. Mas uma coisa eu posso fazer: chama Mardoqueu e
autorize que escrevam a outra lei. E eles escreveram outro decreto para que eles, judeus, se defendessem quando o povo viesse atacar ele. E quando no dia da matança, eles achando que ia vencer o povo judeu, o povo venceu ele, né? O povo de Deus ficou livre, porque Esté foi corajosa. O povo de Deus ficou livre, irmãos, porque Mardoqueu foi corajoso de sair pelas ruas, chorando e gritando, se humilhando, não se envergonhou pelo povo dele. O povo de Deus foi liberto, porque Vasti vacilou, né? Mas também ela foi um instrumento nas mãos de Deus, porque se ela não tivesse desobedecido, ela não tinha saído de lá. Mardoqueu foi um instrumento nas mãos de Deus, porque foi ele que avisou Esté, né? Esté foi um instrumento nas mãos de Deus, porque ela pôs a vida dela ali em risco. Ela sabia que ela podia morrer ali, né? Mas foi vitoriosa. Por quê? O que ela fez? Como foi que ela agiu? Como foi que ela agiu? Com sabedoria. Ela foi com calma na presença do rei. Provérbios 15, versículo 1 diz assim, ó: a palavra branda quebranta o coração, mas a palavra áspera suscita ira. Então, irmãos, tem uma causa para fazer, vai com calma. Ora primeiro, pede a direção do Senhor. Você pedindo a direção do Senhor, quando você chegar, Ele já vai na tua frente quebrantando os corações, para que Ele aceite a sua proposta, para que resolva a situação. Também, irmãos, em Tiago diz assim, ó: se não tem sabedoria, pede a Deus que Ele dá. Verdade. Mas não age de qualquer maneira não, irmão, porque quando a gente se precipita, se complica. Vai com calma, porque a primeira coisa que você tem que fazer, obedecer a palavra do Senhor. A sua segurança, irmão, está na obediência. Aleluia. Porque se você é obediente à palavra do Senhor, irmãos, levante o demônio que levantar, que você vai vencer ele. Aleluia. A luta que levantar, a tempestade que vier, que o Senhor vai acalmar antes que ela te destrua. Porque Deus é fiel. Muitas vezes, Deus vai deixar você entrar na cova ou na fornalha. Mas Ele não livrou Daniel da cova. Ele não livrou os jovens da fornalha. Mas na fornalha Ele livrou e na cova Ele livrou. Então não tenha medo da luta. Entre na luta com Jesus, glorificando o nome do Senhor. Saia vitorioso, porque a sua luta pode ser só um motivo para muitos glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus.